Nunca tinha feito um vídeo sobre as minhas séries favoritas do ano e este ano acho que consegui um bom leque para falar para vocês. 2019, se não foi o melhor ano em termos de leituras para mim, foi um ano muito bom em termos de séries de televisão. Calhar o tempo que eu despendi a ler, este ano usei-o um bocadinho para ver séries de televisão, que também não é uma má coisa, é uma coisa muito boa, porque o que eu sentia realmente era que eu não tinha muito tempo para ver séries na minha vida. E realmente o último ano eu parei um bocadinho para reorganizar as coisas e para tentar perceber onde é que eu posso encaixar as coisas. E foi o ano em que eu mais vi séries em termos de temporadas completas. Tenho deixado que as séries terminem algumas temporadas para depois ver um pouco as coisas assim em catadupa. E portanto este ano vou falar-vos das séries que eu mais gostei de ver durante o ano 2019. A primeira série que eu vos vou falar é a série Big Little Lies. É uma série da HBO e que conta a história de uma cidade onde, assim, uma cidade à beira-rio, vamos dizer assim, ou um lago, onde existe então assim uma alta sociedade que visita assim os melhores restaurantes, tem boas casas, e o que esta série conta basicamente é a história dessa cidade e da forma como as mentiras que cada pessoa vai mantendo na sua vida vão se intrincando e vão fazendo com que as pessoas mantenham ou não vidas muito superficiais e com questões muito difíceis por revelar ao mundo. Eu gostei muito, mais do que a trama da série, que para mim não é assim nada de novidade, foi sem sombra de dúvidas as interpretações desta história. Contamos então com a Reese Witherspoon, com a Lara Dern, com a Shailene Woodley, com a Nicole Kidman, com um elenco de peso, e foi isso que eu mais gostei completamente desta série, foram as suas interpretações que fizeram com que a série valesse mesmo a pena. Temos cenas muito violentas a ser retratadas nesta série, mas acho que as interpretações de cada atriz, principalmente do elenco principal, fez com que valesse mesmo a pena ver esta série, e é muito por isso que eu recomendo também que vejam a série. Já tem 2 temporadas, eu ainda só vi a primeira temporada, ainda não vi a segunda temporada, quero muito este ano ver a segunda temporada, mas eu gostei bastante desta série e por isso também está aqui no meu top. A segunda série que eu vos vou falar é outra série da HBO, que é a Sharp Objects, que é com a Amy Adams e que é uma série que eu adorei completamente. Eu confesso que fiquei ali um bocadinho vidrada nesta série, não só pelo tema difícil que ela nos traz, mas porque é uma série estupidamente bem produzida e estupidamente bem interpretada, e gostei que esta série tivesse apenas uma temporada, que não pensasse em mais nenhuma, porque esta é uma série baseada num livro. Big Little Lies também é baseado num livro, que também só tem um livro, não é? Não tem continuação, acho que não tem continuação, mas posso estar a mentir. Mas Sharp Objects é baseado num livro da Gillian Flynn, que também fez aquele filme que eu agora não me lembro o nome, mas pronto, Em Parte Incerta, acho que é assim, Em Parte Incerta, e é estupidamente bom. Fala-nos sobre uma família assim no interior da América, tipo Texas, estão a ver? Que a mãe é assim meio amarada, mas basicamente nós vamos acompanhar a personagem principal, que é uma escritora que é uma jornalista de um jornal, que trabalha para um jornal, e que de repente coisas muito estranhas, raparigas começam a desaparecer então na sua terra natal, e ela é enviada pelo diretor do jornal à sua terra natal para investigar esses desaparecimentos, e ela então regressa. Ela não queria regressar, mas ela regressa porque ela saiu da cidade por motivos que depois vão perceber na história, mas ela regressa então ao seu passado e à família, e muitas coisas estranhas vão acontecer. A Amy Adams está fantástica, e realmente ela há momentos que é de arrepiar e cortar assim respiração, e pronto, tenho que ver a série porque ela é muito, muito boa, é realmente muito bem feita. A terceira série que eu vos quero falar foi uma das séries que mais me tocou este ano, porque para quem não sabe eu adoro séries documentais sobre crimes, sobre true crimes, mas esta, não sendo uma série sobre true crimes, é uma série baseada em factos reais, é uma série ficcionada, mas baseada em factos reais, e é o When They See Us. Foi das séries mais difíceis que eu vi este ano em termos de true crime, não sendo, é baseada e é uma série muito bem feita, muito bem produzida e muito difícil de ser vista. Conta-nos a história de 5 rapazes que foram acusados de violar e tentar matar uma rapariga no Central Park, isto nos anos 80, acho eu, e basicamente eles eram todos menores, tinham tipo 10, 11, 13, 14 anos, acho que não tinham mais do que isso, e foram basicamente maltratados, acusados e condenados
por esses crimes. Os menores, como eram menores, puderam ir para um instituto correcional. Os maiores e o pior para mim, o pior, que é o que tem direito a um episódio completo, que foi parar uma prisão estadual, sendo menor, tinha 16 anos. E pronto, é assim, heartbroken. Sério, é muito, muito difícil ver esta série. E a série são 4 episódios, se eu não estou enganada, sendo cada um basicamente dedicado ao momento em que as coisas acontecem, que eles são capturados, ao julgamento, à saída dos 3 primeiros e depois o último dedicado, então, à personagem mais difícil de ver aquilo tudo. E pronto, recomendo muito, a série, recomendadíssimo, e vejam, porque vale muito, muito a pena. E o When They See Us é original Netflix. A quarta série que eu vos quero falar é uma série da HBO, e é a série Chernobyl, que eu vi e adorei também completamente. Só séries muito, muito boas, muito bem produzida, muito bem interpretada. Nem todos os factos que são contados em Chernobyl aconteceram efetivamente daquela forma, mas foi a forma que eles encontraram para nos contar essa história. E basicamente Chernobyl conta-nos a história do que aconteceu em Chernobyl, que era uma cidade dedicada só àquilo que produzia os químicos, vamos dizer assim. E o que aconteceu é que as cidades à volta, principalmente Pripyat, acho que é assim, ou Pripyat, já não me lembro muito bem como é que se diz, foram as mais afetadas porque eram as cidades mais próximas habitadas, ou seja, com pessoas. E conta-nos a história do dia em que a estação central nuclear, lembrei-me do nome, conta-nos a história do dia em que a central nuclear rebentou, espalhou radiação por todo o lado, matou muita gente, deixou muitas pessoas com marcas para a vida e devastou completamente toda aquela área dedicada então não só à central nuclear, mas também às pessoas que trabalhavam e às suas famílias que trabalhavam lá. E é uma série muito dura de se ver porque vê-se o envolvimento da política e dos governos russo e ucraniano e vê-se aquilo que se passou também muito ali por trás, e é uma série muito dura de ver do ponto de vista político, muito dura de ver do ponto de vista jurídico e é muito difícil de ver do ponto de vista humano, mas é realmente uma catástrofe que aconteceu no mundo e acho que não deve ser esquecida porque muito provavelmente coisas semelhantes poderão acontecer não tão longínquas do nosso tempo, porque há países que ainda continuam a ter centrais nucleares e que continuam a produzir coisas que podem fazer novamente estragos. E portanto é muito preocupante e ainda bem que esta série voltou, ainda bem que esta série existiu e que nos alertou novamente para este tipo de questões. A quinta série que eu vos venho falar é outra original Netflix e é o Unbelievable. É das séries que também mais gente está a falar este ano porque é realmente uma série muito poderosa e que toda a gente deve ver. É uma série que nos conta a história de 2 investigadoras que andam a investigar um possível violador em série que violou várias pessoas, não só várias mulheres, não só mais jovens, mas também mais velhas, e que mantinha um modus operandi muito específico e tratava quase todas as vítimas da mesma forma. E o que aconteceu foi que várias vítimas foram fazendo queixa em estados diferentes, com polícias diferentes, e 2 polícias de estações diferentes acabaram por conhecer esses casos e juntaram-se as 2 para investigar. E nós vamos acompanhar essa investigação dos casos delas, mas também um outro caso que aconteceu muito antes, que possivelmente terá sido o primeiro caso desse homem, que foi basicamente banalizado pela polícia, ou seja, tipo, estás a mentir, ainda foi condenada por estar a difamar o Estado norte-americano e por estar a utilizar tempo e pronto, por estar a fazer queixa de uma coisa que eles não quiseram investigar e basicamente ela tinha toda a razão. É uma série, não sendo uma série cheia de ação e cheia de acontecimentos é uma série muito bem pensada, muito bem planeada e que retrata muito bem aquilo que são os crimes contra a autodeterminação sexual, que são crimes muito difíceis de provar, principalmente quando já são mulheres adultas e já são mulheres sexualmente ativas e, portanto, é muito difícil de provar este tipo de crimes e ainda há muita coisa a ser feita, não só nos Estados Unidos, como também em Portugal e eu acho que em todo o mundo, neste tipo de questões da violência contra a mulher e contra a autodeterminação sexual, que neste último caso, não tem necessariamente de ser só contra mulheres. É uma série que vale muito, muito a pena ser vista, é baseada em factos reais, baseada num texto jornalístico que foi feito para um jornal norte-americano e eu acho isso muito interessante porque eles lá têm muito esse hábito de fazer grandes reportagens jornalísticas
para jornais e não propriamente para cadeias televisivas, e depois são esses grandes textos que são então adaptados ao cinema, e acho isso muito interessante. E por isso recomendo muito que vejam esta série. Esta série que eu vos venho falar é uma série de terror. Sim, eu vi uma série de terror este ano e gostei. The Haunting of the Hill House, da Netflix. Foi assim a série que bombou, eu acho que em 2018, mas que eu só decidi ver este ano para o Halloween, e eu adorei completamente, eu viciei, eu ansiava por ver o próximo episódio, o que é muito raro. É uma série de terror, não sendo um terror muito difícil de ver, é terror, ou seja, tem momentos de sustos, de jump scares, tem momentos em que nós não estamos à espera de certas coisas e a série, ficamos ali com algum medinho, mas é uma série que tem uma história muito envolvente em termos sentimentais. Basicamente conta a história de uma família que trabalha a remodelar casas, e enquanto remodela as casas eles habitam dentro dessa casa para poder fazer as obras. Eles são então contratados para ir remodelar uma casa muito grande e muito senhorial, vivem dentro dessa casa e a perspectiva é renovar a casa e durante aquele verão tudo ficar tratado, eles irem embora. O que é que acontece? Acontece que muitas coisas estranhas começam a acontecer naquela casa e as crianças, principalmente, vão vivenciar coisas muito difíceis e depois a mãe também vai vivenciar lá coisas muito difíceis. E o que é que acontece? Eles vivem ali um momento muito difícil e fogem daquela casa de forma inesperada. E depois a série vai ser sempre quando eles são mais velhos, a recordar aquilo que eles viveram em crianças e a resolver os seus traumas do passado e tentarem sobreviver a isso. É uma série muito dura em termos sentimentais, tem ali coisas muito difíceis de digerir, mas é uma série muito boa. Muito bem interpretada, muito bem produzida, fotografia, realização, a escrita, a série é fantástica e eu recomendo muito que vejam The Haunting of the Hill House. Não tenham medo por ser de terror, a série não é assim a coisa mais assustadora de sempre, e é uma série que eu recomendo muito, a sério, vejam. E vai ter segunda temporada, não é com a mesma história, se bem que eu já li que provavelmente vai ter um ou outro personagem que é o mesmo, não sei muito bem como, mas vai ter outra temporada e eu ainda não sei se vou ver essa segunda temporada, vou esperar que vejam e digam se é muito assustadora e depois a ver se eu tenho vontade de a ver. A sétima série que eu venho aqui falar é a série Stranger Things. E não sendo a série que eu mais recomendo em termos do meu top, ou seja, a série que eu mais gostei de ver ao longo deste ano, é uma série que eu acho que tem todo o mérito de entrar aqui nesta minha lista e foi com certeza uma das séries que marcou então o meu ano 2019. Stranger Things é daquelas séries que para mim é um mixed feelings. Eu gosto muito das interpretações, de toda a produção da série, da história base. Eu não gostei que todas as temporadas da série fossem efetivamente a mesma história. E isso irritou-me ali um bocadinho. Eu gostei muito, a primeira temporada passa-se no Natal, a segunda temporada no Halloween e a terceira temporada no verão. Na primeira temporada aparece-nos então uma rapariga muito estranha na cidade, que é então a nossa Elle, a nossa tão conhecida Eleven, e ela vai trazer com ela um underground, um mundo ao contrário e um mundo paralelo ao nosso, que é utilizado então por uns russos para alcançarem alguma coisa que eu também ainda não percebi muito bem o que é, mas basicamente ela vai encontrar um grupo de crianças que a vai ajudar então a tentar combater esse Another World e basicamente vai ser isso nas 3 temporadas e foi isso que eu não achei tanta piada na série. De resto, acho que é uma série fantasticamente bem produzida. Eu gosto sempre muito dos finais das temporadas porque é onde há sempre mais ação e onde nós descobrimos muito mais coisas e é sempre um ritmo bem mais alucinante, mas confesso que ali o início e o meio são sempre um pouco mais secantes e portanto é daquelas séries que para mim é um mixed feelings. Eu não adoro, acho que sou a única no mundo que não devo adorar, mas realmente não é a coisa que eu mais gosto, mas é uma série muito bem feita. A última série que eu vos vou falar por completo é a série The Witcher, que eu vi então no finalzinho do ano 2019 e que eu gostei muito. Eu nunca tinha lido nada sobre a série, sabia que era baseada numa série de livros e sabia que era fantasia, vamos dizer assim. A série, para quem não sabe, cá em Portugal está a ser editada pela Saída de Emergência, ou está editada pela Saída de Emergência. Eu parti para a visualização da série e gostei. Confesso que até o 4º episódio, a série tem 8 episódios, portanto até meio da série eu não percebi completamente tudo, tenho que ser sincera, eu não é por ver muitas séries ou ler muitos livros que tenho que perceber tudo logo à partida, mas aí até o 4º episódio eu estava tipo, eu gosto, não gosto, depois via mais um bocado, adoro, depois via mais um bocado, what, eu não estou a perceber nada disto, e até o 4º episódio, ou seja, no 4º episódio quando nos desvendam tudo,
ou pelo menos eu percebo tudo, eu fiquei tipo, agora sim, e desfrutei dos últimos 4 episódios como não desfrutei dos primeiros, e portanto acho que a série peca um bocadinho ao início por não explicar tanto. Não vou explicar o que é a história ou o que é que eu não percebi logo à partida, porque seria spoiler, mas acho que a série peca um pouco por isso, e por isso é que eu também não adorei tanto o início da série. De resto, eu gostei bastante da série, acho que a premissa da história é muito interessante. Não sei se contar a história toda será muito spoiler, mas basicamente nós vamos acompanhar um bruxo que se chama The Witcher, ou Geralt, acho que é Geralt of Rivia, que é um bruxo que, pronto, anda pelas cidades à procura de alguém que vocês depois vão ter que perceber quem é, e vai se meter em montes de peripécias. Ele é tipo aquela pessoa que vai aos sítios errados e acaba por se meter nas embrulhadas ao contrário daquilo que ele estava à espera quando foi para lá. E tem um Baldo, acho que é assim que se diz, Baldo, que é o cantor de antigamente, que através das canções contava a história. Achei muito interessante, muito divertido. E há também um filme da Netflix que também tem um cantor, também é Baldo qualquer coisa, agora não me lembro o nome, mas foi a parte mais divertida. E o próprio Geralt foi a coisa que eu mais gostei também, não pela parte física, mas pela sua personagem em si, e estou curiosa para ver a continuação da série e para ver como é que tudo vai terminar. Por último, nesta minha lista eu vou fazer uma menção honrosa a uma série que eu comecei a ver este ano, ainda só vi 3 episódios, mas estou a gostar bastante. É uma série portuguesa e chama-se Ministério do Tempo. Eu digo que é portuguesa, mas ela não é portuguesa, eu acho que ela é baseada numa série espanhola que se chama Ministério del Tempo, e que basicamente nos conta a história de um Ministério do Tempo que existe em Portugal, que é um ministério secreto e que vai tentando resolver as trapalhadas que vão acontecendo ao longo dos séculos passados, através de umas portas que fazem com que eles viajem no tempo. E eu já tinha ouvido falar muito bem desta série quando ela saiu na RTP, que é uma série da RTP, mas não tinha ligado muito, e entretanto eu tinha feito algumas compilações de algumas séries portuguesas para ver, porque eu queria fazer um vídeo que entretanto não fiz. Por isso, digam-me nos comentários se vocês gostavam de ver um vídeo sobre séries portuguesas. E eu comecei a ver este ano, quando estava a limpar o quarto, porque liga a televisão e ela fica a dar, e eu viciei, não estou meio a ver. Eu vi 3 episódios e estou viciada, e de vez em quando quando tenho que passar a ferro ou limpar o quarto, lá vou eu pondo um episódio, porque é realmente muito boa. Eu não estava à espera de gostar tanto, de gostar da história, da criatividade da história, acho que é isso mais importante, a criatividade da história. E eu gostei bastante e recomendo muito que vejam, a sério. É uma série muito interessante. Eu não sei se ela está na RTP Play, na aplicação da RTP, mas se puderem ver, a sério, recomendo muito que vejam. E foram estas as séries que eu vi este ano e que vos tenho a recomendar. Muito provavelmente vocês já viram estas séries todas, porque realmente são séries muito badaladas, e que acho que valem muito a pena ser vistas. E digam-me nos comentários qual foi a vossa série de 2019, aquela que vocês também me querem recomendar. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau! You got me singing, way, oh, you look like a guy who could treat me